O astral plano e devoureiro arrastou seu enorme corpo à frente em seu caminho. As duas caudas de Mershinami balançaram sem o menor cuidado. Devorando um fragmento quebrado de um avião, esse enorme varredor de ruas do plano astral rugiu como um tigre, fazendo o ambiente tremer. O espaço em frente a ele se partiu, provocando o surgimento de um túnel escuro. Um buraco de minhoca astral. A cobra viu o túnel espacial com alguma excitação. Eu sinto o aroma único do cume do mundo no fim do túnel. Isso nos ajudará a salvar 9 dias astrais em nossa jornada. Isso é realmente uma sorte, dado o quão aleatórios são os buracos de minhoca do Mershinami. Ser capaz de encontrar um útil por coincidência, isso é bastante afortunado. Parece ser um presságio de boa sorte, repetiu Leilin. Falando de técnicas espaciais para o plano astral, o portão astral do mago é o mais notável de todos. Pena que não é adequado para as nossas fileiras, seriam necessários 10 anos de recursos para uma única viagem. A cobra viúva espalhou seus dedos suaves e ternos, suas unhas sedutoramente vermelhas brilhantes e brilhantes. A técnica da Old Spring é provavelmente o método de transporte mais adequado para aqueles de nossa categoria. Com os buracos de minhoca astral de Mershinami combinados com um atalho através da Dryanscape. É uma pena, Dryanscape está atualmente exaurida de força de origem. Quando ela falou sobre isso, os olhos sedutores da cobra foram fixados em Leilin. Oh! A informação de minha dama é realmente extensa. Tenho vergonha de ser tão inferior a você. A pele de Leilin era tão grossa que ele posou com uma expressão modesta. Depois que eu recuperar o controle do mundo das sombras, eu estaria disposto a passar algum tempo com Vossa Excelência. Eu tenho muitos segredos de tempos antigos que valem a pena compartilhar com você. A cobra viúva riu em um tom de menina prateada. No entanto, foi preenchido com o encantamento de uma mulher madura, capaz de enlouquecer todas as criaturas do cio masculino. Leilin coçou o nariz e não disse muito em resposta. Ao invés disso, mergulhou diretamente no buraco de minhoca astral. Tendo experimentado o buraco de minhoca astral e a magnífica Serra do Mundo, Leilin e a cobra viúva chegaram perto do limite de um mundo enorme. Eu voltei. Desta vez, ninguém será capaz de me banir. A cobra viu o enorme mundo escuro à distância, a força da sombra surgindo acima dele, fazendo com que os olhos dela se enchessem de determinação e desejo. Meu oponente é muito bom em esconder e meus inimigos que estão escondidos nas sombras têm uma percepção aguçada. Siga-me. TH Snack Viola tomou a iniciativa e levou Leilin à mão, fugindo para um local diferente. O espaço aqui estava vazio, numa região um pouco menor que um semiplano. Parecia estar enraizada fora do mundo das sombras, ainda que estranhamente isolada. Sem a cobra viúva, levando-o ativamente até aqui, Leilin teria gasto muito tempo tentando encontrar este lugar. Ele retirou a mão, refletindo sobre a pele macia e parecida com cetim da viúva, assim como a conexão de suas linhagens. No entanto, ele logo voltou sua atenção para outro lugar. Várias existências esperavam por eles dentro desse espaço secreto. À esquerda, havia um enorme olho vertical empunhando o poder das provações e das leões. Era o olho da provação, alguém com quem Leilin estava intimamente familiarizado. Havia 2 outros seres da lei ao lado, um velho sujeito vestido com vestes negras luxuosas e uma esfera de fumaça. Deixe-me apresentar a todos. Este é o Leilin do Mago Zuold. Osnak Dowager foi o centro das atenções e apresentou Leilin de forma calorosa. Você já conheceu Trials Y antes. Este é Yuri, o conquistador do mundo das tempestades, e Senhora Massa do mundo das trevas. Quando seu dedo se moveu do velho Imperial para a esfera de fumaça, a viúva acrescentou: minhas desculpas, Lady Massa é um pouco tímida na frente de estranhos. Como uma flor tão exótica floresceu entre os seres das leis, Leilin pensou consigo mesmo. Ainda assim, ele não mostrou nada disso em seu rosto.
As forças dos dois especialistas não tinham sido disfarçadas. Yuri olhou para Leilin com um olhar preciso antes de voltar sua atenção para a cobra viúva. Um rank 7 Warlock? Eu suponho que ele mal se qualifica como aliado deste ancião. Apenas, Snack do Ager, você deve nos contar o que aconteceu desde que estamos todos aqui agora. Eu não quero cruzar espadas com um inimigo que eu não sei nada sobre. Ah, eu queria discutir isso agora mesmo. A Dowager olhou ao seu redor com um sorriso amargo. O inimigo não é nativo do mundo das sombras. Ela é uma estranha. Um estranho, gritou Leilin, alarmado. Isso havia superado sua imaginação, e não era de admirar que a viúva estivesse tão relutante em afrouxar os lábios sobre o assunto. Era inconcebível que a força mundial de origem favorecesse uma pessoa de fora da existência de Leos que ela mesma criara. Como era um estranho, a informação sobre esse inimigo era muito esparsa, especialmente porque eles compreendiam as leis da ocultação. Sim. O inimigo era como uma encarnação de sombras, recebendo o favor de todo mundo, afirmou a Dowager lentamente. De sua descrição, ela tinha a vantagem de ter uma alma nativa do mundo das sombras, o que significava que ela obteria facilmente o favor da vontade mundial. Assim que alcançou a 8 sobrescrito posição, ela esperou até que ela tivesse agarrado seu próprio caminho e refinado a força da sombra para avançar para o pico da classificação 8. Naquela época, talvez ela tivesse escolhido se fundir com o mundo inteiro e se tornasse o avatar do mundo das sombras. A partir de então, ela seria eterna com o mundo. Era uma pena que tudo tivesse mudado depois que o forasteiro chegasse. Quando eu descobri o estranho a princípio, senti que a aura deles era muito estranha. Embora tivesse sido ocultado pela sombra concentrada, ainda parecia um pouco fraco. Os belos olhos da cobra estavam um pouco distantes, como se ela tivesse afundado em suas memórias. Uma vez que o forasteiro entrou no mundo das sombras, toda a força mundial de origem pareceu aplaudir, como se tivesse encontrado seu verdadeiro mestre. Foi em tal alto espírito que ninguém poderia compreender. Eu nunca pensei que uma vontade mundial pudesse gostar tanto de uma criatura viva. Com a Old Source Force derramando-se para o Outcider, eles pareciam se recuperar rapidamente de sua fraqueza. Eles avançaram em uma velocidade impensável para se classificar em 8. Comecei a ficar impaciente e escolhi lutar pela autoridade do mundo das sombras, e todos vocês já sabem o resultado. Embora ele não pudesse ver seu rosto, Leilin sentiu a aura da alma da viúva começar a flutuar, cheia de resistência e ressentimento. De acordo com a viúva, o forasteiro recebera o grande favor do mundo das sombras. Talvez eles já superem o Nightmare King com seu Nightmare Absorption Physique. Então, isso significa dizer que o mundo aprovará o forasteiro e sentirá que seu caminho é o mais adequado para o mundo das sombras. Leilin pensou consigo mesmo e suspirou involuntariamente. Ele sentiu que as coisas ficaram muito mais complicadas. Mesmo que o forasteiro não tivesse outras existências de Leos para ajudá-los, uma vez que o mundo se envolvesse, eles poderiam se tornar muito poderosos. Lutando de perto em um mundo transbordando de hostilidade, com o filho daquele mesmo mundo. Leilin não faria algo tão estúpido. O infeliz senhor da calamidade Salilus foi o melhor exemplo dos problemas com isso. Leilin viu que Salilus talvez pudesse fugir em outro mundo, mas em Dryanscap, Leilin usou o vontade mundial como uma arma imparável para matá-lo. Vencer contra seu inimigo era muito divertido, mas ser desafiado assim era bastante assustador. Viúva. De acordo com o que você disse, quando lutamos contra o estranho, o mundo das sombras inteiro não os apoiará contra nós. Já que é assim, você ainda está escolhendo lutar contra o inimigo das sombras. Mesmo se formos aliados que assinaram um contrato, ainda temos a autoridade de nos retirar diante de tal perigo. Ficou claro que a vontade mundial de um grande mundo teria o olho da prova de sentir medo.
Nenhum dos seres da lenha que temia a vontade mundial dos aviões, eles mesmos poderiam facilmente esmagá-la. Um pequeno mundo do mundo Will exigiria um pouco mais de poder, enquanto um mundo de médio porte Will iria superar o poder da existência da lei. 2 ou 3, no entanto, seriam suficientes para vencer. Mas o mundo das sombras era um mundo grande. Precisaria de um pico de força de classificação 8 para lidar com isso. Infelizmente, nenhum daqueles reunidos aqui possuía esse poder. Em outras palavras, se a viúva costumava ter um ajudante desse nível, ela não teria sido banida tão facilmente. Você pode ter certeza sobre este ponto. Eu sou um nativo do mundo das sombras, minha alma inata aprovada pela vontade mundial. O adversário, por outro lado, é um estranho. Sua alma de Deus foi marcada de maneira diferente e não pode ser alterada. Com os 100.000 anos que vivi aqui antes, ainda tenho alguma autoridade neste mundo. A viúva ficou ali e tentou consolar os outros. Caso contrário, o grupo de membros fugiria imediatamente. Não é possível para o mundo das sombras mundo desista de desistir da pessoa de fora, mas é possível forçar os outros seres de Deus nativos a uma posição neutra, o que significa que o mundo das sombras não vai nos atacar de maneira especial. Nós ainda temos uma chance de sucesso. Minha impaciência foi o que originalmente levou a que o adversário ganhasse a vantagem. A cobra viúva rangeu os dentes. Então deve ser possível se esta for a situação. Certo, qual é o nome do seu inimigo? Que forma eles tomam? Leilin acariciou seu queixo e logo perguntou. Ela gosta de se esconder nas sombras e na escuridão, e ninguém viu sua verdadeira face. Sua forma pública é a de uma estranha élfica, então ela é chamada de a Senhora da Noite, Asnak viúva disse suavemente. A queridinha das sombras. A Senhora da Noite. Uma vez que Leilin ouviu falar dessa descrição, ele imediatamente reagiu com pensamentos sobre o mundo dos deuses. Lembro-me muito claramente que havia uma Senhora da Noite que controlava as sombras no panteão antes do crepúsculo dos deuses. Sar desapareceu misteriosamente após o incidente, então não pode ser uma coincidência.